ao Logincast, o podcast que conecta estratégia, tecnologia e prática no mundo da logística. Eu sou a Paula Cruz. E eu sou o Márcio Padovan. Aqui a gente fala de logística com dados, com experiência e principalmente com aplicação prática. O tipo de conversa que traduz o técnico para o real. E o tema de hoje é literalmente de arrepiar: a logística na cadeia do frio. Pois é, quando a gente fala de alimentos, vacinas e medicamentos, não dá para errar, nenhum grau. Qualquer variação de temperatura pode colocar tudo a perder. Um simples desvio térmico pode transformar um produto caro em um prejuízo milionário. E pior, em alguns casos, em risco para a saúde das pessoas. Exatamente. É um daqueles segmentos onde o erro não cabe, porque aqui o controle não é luxo, é obrigação. A cadeia do frio exige precisão quase cirúrgica. E para funcionar, precisa de muito mais que um caminhão refrigerado. É tecnologia, disciplina e rastreabilidade, tudo trabalhando junto. Hoje a gente vai falar sobre como essa cadeia funciona, porque ela é tão sensível e o que as empresas precisam fazer para garantir qualidade de ponta a ponta. E se você trabalha com alimentos, cosméticos, medicamentos, vacinas ou qualquer produto que dependa de temperatura controlada, esse episódio é para você. Porque entender a cadeia do frio é entender o elo mais delicado, o mais valioso da logística moderna. Antes de falar de soluções, é importante entender o tamanho do problema. No Brasil, cerca de 30% dos alimentos perecíveis se perdem antes de chegar ao consumidor final. 30% é praticamente um terço da produção indo para o lixo. E boa parte disso acontece durante o transporte e o armazenamento. Exato! E quando a gente olha para o setor farmacêutico, o cenário é ainda mais sensível. Um simples desvio de temperatura pode comprometer a eficácia de vacinas, insulinas, antibióticos, colírios e até de testes laboratoriais. Segundo dados da OMS, mais de 25% das vacinas no mundo sofrem algum tipo de deteriorização durante o transporte. Ou seja, o produto chega, mas não cumpre mais o que promete. E isso é grave, porque não é uma falha que dá para ver a olho nu. O frasco parece intacto, mas a substância dentro já perdeu a potência. E sabe o que é pior? Na maioria das vezes, o problema não é a falta de tecnologia, é a falta de controle. É o sensor que não foi calibrado, a embalagem inadequada, o tempo de exposição na doca. A cadeia do frio é uma corrida contra o tempo e contra a entropia. Se você não controla as variáveis certas, tudo se deteriora, e rápido. É como tentar manter um cubo de gelo intacto no solo. Se o sistema falha em qualquer ponto, uma porta aberta, um sensor fora de posição, um atraso na carga, o prejuízo começa a derreter junto. E o curioso é que muita gente ainda acredita que basta ter um caminhão refrigerado para resolver o problema. Mas a verdade é que a cadeia do frio é uma cadeia mesmo, um conjunto interdependente de elos: o produtor, o armazém, o transporte, o distribuidor e o ponto de venda. E se um desses elos quebra, todo o sistema falha. De nada adianta o transporte estar perfeito se o armazém não tem um controle térmico adequado. Ou se o ponto de venda deixa o produto fora da câmara por tempo demais durante a exposição. O problema não é o caminhão, é a falta de integração entre as etapas. E essa falta de integração ela tem um custo alto. Um lote de medicamentos que perde validade por falha térmica pode significar milhares de reais jogados fora. E pior, perda de confiança do cliente. E confiança no setor da saúde e da alimentação é o ativo mais caro que existe. Uma única ocorrência de falha pode manchar a reputação de uma marca por anos. Agora, se a gente amplia o olhar para o contexto global, o desafio é ainda mais complexo. Mudanças climáticas, variações de temperaturas extremas, rotas mais longas, exigências ambientais tornaram o controle térmico um ponto crítico da competitividade. Sem falar no impacto social e ambiental das perdas. Cada alimento que estraga representa não só prejuízo financeiro, mas também desperdício de água, energia e recursos naturais que foram usados na produção. Então, quando a gente fala da cadeia do frio, não é só sobre logística, é sobre sustentabilidade, saúde pública e responsabilidade social. E tudo começa com uma pergunta simples: a sua empresa realmente sabe o que acontece com a temperatura do produto entre o embarque e a entrega final? Se a resposta for não, ou se for acho que sim, já está na hora de revisar o processo.
Porque no fim das contas, o controle térmico não é um diferencial, é a linha que separa o lucro do prejuízo e, em alguns casos, o cuidado da negligência. Agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vale a pena dar um passo para trás e responder. Afinal, o que é exatamente a cadeia do frio? Boa pergunta. A cadeia do frio é o conjunto de processos logísticos que mantém a temperatura controlada de produtos sensíveis, desde a origem até o destino final. Ou seja, ela começa lá no produtor, na colheita, na indústria farmacêutica, na fábrica e vai até o ponto de venda ou hospital. O desafio é manter a temperatura adequada o tempo todo. E quando a gente fala em adequada, é literalmente isso. Pode ser de 2 a 8 graus para medicamentos, pode ser menos 18 para alimentos, congelados ou menos 70 graus no caso de alguma vacina especial. Ou seja, um pequeno erro e o produto que deveria salvar vidas vira só uma estatística no relatório de perdas. Exatamente, o mais interessante é que a cadeia do frio não é só tecnologia, é uma combinação de equipamentos, processos, pessoas e cultura. Tem gente que ainda associa isso apenas a ter um caminhão refrigerado, mas a verdade é que o transporte é só uma dessas etapas. Se o armazém, o ponto de carga ou a doca não estiverem sob controle térmico, tudo se perde. É como uma orquestra. O caminhão pode ser o instrumento principal, mas se o resto da banda tocar fora do ritmo, a música desafina. E para manter essa sinfonia afinada, existem alguns elementos essenciais: armazenagem climatizada, transporte térmico, monitoramento contínuo e, principalmente, treinamento da equipe. E aqui vai um ponto importante: o fator humano. A gente pode ter os melhores sensores do mundo, mas se o operador deixar a porta da câmara aberta por 5 minutos, já era. É o clássico. Só fui ali rapidinho. E nesse rapidinho, a estabilidade térmica de um lote inteiro vai para o espaço. Por isso, o controle de temperatura é também uma questão de disciplina operacional. Cada minuto, cada ação, cada abertura de porta precisa ser registrada e monitorada. E não é exagero. A Anvisa, por exemplo, exige registros completos de temperatura e um histórico que comprove que o produto esteve dentro da faixa adequada durante toda a jornada. Esses registros são auditáveis, ou seja, se houver qualquer problema, um lote suspeito, uma denúncia, uma inspeção, a empresa precisa mostrar exatamente o que aconteceu com cada produto. E é aí que entram os sistemas de monitoramento contínuo, com sensores que enviam dados em tempo real para um painel central. Hoje há soluções que usam IoT, inteligência artificial e até blockchain para garantir rastreabilidade e evitar fraudes. É o famoso da fazenda à gôndola, tudo monitorado. Mas olha que interessante, a tecnologia sozinha ela não resolve. Sem a padronização do processo, o dado vira ruído. É como um GPS sem mapa. Ele sabe onde você está, mas não sabe para onde você quer ir. Boa! A cadeia do frio ela precisa de dois tipos de inteligência: a tecnológica e a operacional. Uma controla e a outra interpreta. E o ponto de equilíbrio está na integração. O sistema precisa conversar com o armazém, que precisa conversar com o transporte, que precisa conversar com o destino. Por quê? O que garante a integridade não é o caminhão refrigerado, é o fluxo de informação. É saber em tempo real que a temperatura subiu e reagir antes que o produto se perca. E quando a gente fala de reagir, é agir com método. Ter plano de contingência, ter protocolo definido, ter comunicação entre as áreas. Isso faz toda a diferença entre uma operação segura e uma operação vulnerável. E olha que interessante, cada tipo de produto tem uma sensibilidade diferente. Alimentos, por exemplo, toleram pequenas variações, já os medicamentos não. Exatamente. Por isso, não existe uma cadeia do frio genérica. Cada segmento precisa definir suas próprias faixas, seus processos e seus controles. E é aí que entra a maturidade logística. Porque quanto mais a empresa entende as variáveis que afetam seu produto, mais eficiente ela se torna no controle. Então, resumindo, a cadeia do frio é muito mais do que refrigerar. É gerenciar energia, tempo e informação para manter o valor do produto intacto até o fim da linha. E quando isso é feito com método, o resultado aparece em todos os níveis. Menos perda, mais confiança e mais competitividade.
porque na cadeia do frio, improviso é sinônimo de prejuízo. Vamos trazer isso para a prática. Imagine uma empresa que transporta sorvetes do interior de São Paulo até o Nordeste. São mais de 2.000 quilômetros de estrada, passando por climas completamente diferentes, saindo de 15 graus centígrados no Sudeste e chegando a 35 no Nordeste. Pois é, e esse trajeto exige planejamento em cada etapa, desde o tempo de carga e descarga até a calibração dos equipamentos, o acompanhamento da temperatura e o plano de contingência se algo sair do controle. E é aí que mora o segredo. Não adianta só ter um baú refrigerado. É preciso saber o que fazer se o sistema falhar, se houver atraso na estrada ou se faltar energia no terminal de transbordo. Porque o risco ele não é teórico, ele é real. Uma parada de 2 horas com o motor desligado, por exemplo, pode elevar a temperatura interna e comprometer todo o lote. E o prejuízo não é só financeiro, tem o custo da devolução, da imagem e até do descarte ambiental, porque aquele produto não pode simplesmente ser jogado fora. Por isso, ter sensores de temperatura conectados em tempo real é o que separa o controle do caos. Hoje, já existem sistemas que alertam automaticamente o gestor quando a temperatura sai da faixa segura. O alarme chega no celular, no painel de controle ou até por mensagem instantânea. E mais do que isso, alguns sistemas já acionam automaticamente um plano de ação. Eles avisam a central, recomendam ajuste de rota ou até ligam um backup de refrigeração, sem intervenção humana. É o conceito de Cold Chain Smart Manager. A tecnologia não serve só para medir, mas para reagir. E essa lógica vale para todos os segmentos. Vamos pegar o caso dos medicamentos e vacinas, por exemplo. A Anvisa exige rastreabilidade total. Isso significa que cada lote deve ser identificado, monitorado e validado do início ao fim. Nada pode ficar fora do radar. E isso inclui registrar cada variação térmica, mesmo que seja de meio grau. Cada minuto, cada leitura, cada transição precisa ficar documentada. É como um passaporte digital de carga. Cada carimbo mostra que ele passou bem por todas as fronteiras de temperatura. E se uma dessas fronteiras falha, o lote inteiro pode ser rejeitado. E aí o prejuízo não é só financeiro, é reputacional. Perder a confiança de um cliente farmacêutico é perder o contrato para sempre. E é justamente por isso que o transporte refrigerado se tornou um segmento tão competitivo. Não basta entregar no prazo, tem que provar que o produto chegou dentro das condições ideais. E olha que interessante, a mesma lógica se aplica a alimentos. Uma rede de supermercados, por exemplo, pode recusar a entrega de uma carga se a temperatura do caminhão estiver 1 grau acima do especificado. E não é implicância, esse 1 grau pode significar proliferação bacteriana, redução da validade e risco à saúde pública. O detalhe na cadeia do frio é o que separa a segurança da contaminação. Agora, se a gente olhar para operações mais complexas, como exportação, o desafio dobra. Imagine um container refrigerado que vai de Santa Catarina para a Europa. São semanas de viagem, passando por portos, navios, terminais e climas diferentes. A estabilidade térmica precisa ser garantida durante todo o trajeto, inclusive quando o container está parado esperando o embarque. Nesses casos, a logística ela depende do monitoramento global. As empresas usam data loggers e GPS integrados, com transmissão via satélite para acompanhar a temperatura em tempo real, mesmo em alto mar. É quase uma operação de missão espacial. Cada segundo monitorado, cada grau controlado para garantir que o produto chegue em perfeitas condições. E olha, não é exagero. Uma carga de carne congelada ou de vacinas pode valer milhões. Perder isso por uma falha de sensor é o tipo de erro que ninguém quer assumir. Por isso, as empresas mais maduras não dependem só do sistema. Elas trabalham com protocolos de resposta rápida. E se o alarme dispara, há um plano de ação claro. Quem liga para quem, o que fazer, onde transferir a carga. E é exatamente aí que entra a maturidade operacional. A tecnologia sem processo é ruído. E o processo sem treinamento é vulnerabilidade. Falando em treinamento, o fator humano continua sendo o elo mais importante. Porque o motorista, o operador de doca, o coferente,
São eles que garantem que o sistema funcione no dia a dia. E o bom profissional é aquele que entende que o controle térmico não é burocracia, é segurança e parte essencial da entrega. Tem um caso emblemático. Uma transportadora do interior do Paraná reduziu 40% das perdas só com treinamento de pessoal. Nenhuma tecnologia nova, só mudança de comportamento. Isso mostra que aqui na cadeia do frio o investimento mais rentável ainda é o conhecimento. A tecnologia vem para complementar, não para substituir. E no fim, tudo se resume a uma frase simples. Na cadeia do frio, cada grau conta, seja no armazém, no caminhão ou na prateleira. O controle constante é o que garante a qualidade e a confiança. Quando a gente fala em cadeia do frio, todo mundo pensa logo nos riscos. O custo, a complexidade, a responsabilidade, mas existe também um lado de oportunidade enorme. É verdade. Hoje, a cadeia do frio é um dos segmentos que mais cresce dentro da logística. Globalmente, o mercado deve ultrapassar 400 bilhões de dólares até 2030, com taxa de crescimento acima dos 7% ao ano. E isso tem uma explicação simples: o consumo de produtos perecíveis, congelados, farmacêuticos cresce rápido e o consumidor está cada dia mais exigente. Sim, ele quer saber se o produto que chega até ele foi realmente transportado e armazenado da forma correta. Essa preocupação com procedência e qualidade virou um diferencial competitivo. Antes bastava dizer que era fresco. Agora o cliente quer saber de onde veio, quando saiu, a que temperatura viajou e até o nome do motorista. Isso é ótimo, porque força o mercado a ser transparente. A rastreabilidade, que antes era obrigação técnica, agora virou argumento de venda. Mas, claro, junto com as oportunidades vem risco. E o primeiro deles é o custo. Equipamentos de refrigeração, sensores, calibração, consumo de energia, manutenção, tudo isso pesa no orçamento. Mas o que muita gente esquece é que o custo de uma falha é infinitamente maior. E não é força de expressão. Uma falha de 2 graus em um lote de vacinas pode invalidar toda a carga, algo que pode passar facilmente dos milhões. E aí entra um ponto importante. Confiabilidade não é luxo, é questão de sobrevivência no mercado. As grandes redes de varejo, hospitais e laboratórios só fecham um contrato com quem comprova controle e rastreabilidade. E a tendência é que essa exigência chegue cada vez mais ao pequeno operador, porque as cadeias de fornecimento estão integradas. Se um elo falha, todo mundo é afetado. Outro risco é o humano. A gente falou disso antes, mas vale reforçar. Tecnologia sozinha não salva ninguém. O sensor pode alertar, mas quem age é o profissional lá na ponta. E sem cultura de qualidade, o sistema vira só o painel piscando. Dados sem interpretação não significam controle, significam confusão. É como ter um termômetro e não saber o que é febre. O dado por si não resolve nada. É preciso método, resposta e treinamento. E tem um outro desafio, a energia elétrica. Em países tropicais, como o Brasil, onde as temperaturas variam, a infraestrutura ainda é instável em algumas regiões. Qualquer queda de energia pode causar um desastre. Por isso, os operadores mais preparados têm geradores de backup, isolamento térmico reforçado e plano de contingência bem definido. O risco zero não existe, mas dá para reduzir muito. E quando a gente fala de plano de contingência, não é algo que fica no papel. É treino, é simulação, é saber o que fazer quando o imprevisto acontece de verdade. E é isso que separa a operação amadora da profissional. Na amadora, um imprevisto vira pânico, na profissional vira protocolo. Agora, olhando para o outro lado, os riscos são também oportunidades para inovação. Por exemplo, o uso de IoT, sensores inteligentes e o blockchain não só aumenta a segurança, mas cria um diferencial competitivo. Empresas que adotam rastreabilidade digital têm mais facilidade para atender exigências de exportação. E ainda tem o ESG. A cadeia do frio, bem estruturada, é sinônimo de sustentabilidade. Menos desperdício de alimento, menos descarte de medicamento, menos emissão de CO2 por transporte desnecessário. Perfeito. E essa conexão com o ESG é estratégica. Cada vez mais, investidores e parceiros escolhem fornecedores com indicadores ambientais e de governanças claros.
Então, se a empresa ainda enxerga a cadeia do frio como uma despesa, ela está olhando para o lado errado. Ela é uma alavanca de credibilidade e vantagem competitiva. Porque no fim das contas, o risco real é não se adaptar. E quem não investir em controle e rastreabilidade agora vai pagar muito mais caro quando o mercado cobrar. Na Fassolis, a gente sabe que a cadeia do frio não é só sobre congelar produtos, é sobre manter a confiança viva entre quem produz, quem transporta e quem consome. E isso exige mais do que tecnologia. Exige método, controle e principalmente cultura operacional. Cada projeto que a gente desenvolve parte de uma pergunta simples: onde está o risco invisível? Às vezes é uma câmera fria mal calibrada, às vezes é o tempo de porta aberta na doca, às vezes é a falta de treinamento de quem faz o carregamento. Por isso, nossos diagnósticos não ficam no relatório. Eles viram planos de ação real adaptados à rotina de cada operação. A gente mapeia o processo inteiro, da armazenagem à entrega final, e ajuda a empresa a criar protocolos claros, com indicadores de desempenho e planos de contingência mensuráveis. E tudo isso de uma forma personalizada. Porque a cadeia do frio de uma indústria alimentícia não é igual a de um hospital. E a de um hospital não é igual a de um centro de distribuição farmacêutico. Exato! A Fassolis trabalha com 3 pilares: diagnóstico, redesenho de processos e treinamento de equipes. Cada um deles pensado para fortalecer o controle e reduzir o desperdício. E tem outro ponto. A gente acredita que a excelência nasce na base. Não adianta ter sensores de última geração se o operador não entende porque aquilo importa. Por isso, investimos muito em capacitação. O treinamento não é só técnico, é de conscientização. É fazer o colaborador entender que cada minuto com a porta aberta, cada leitura ignorada pode significar perda de produto e de reputação. E o resultado é visível. Quando a equipe entende o propósito, os indicadores melhoram naturalmente. É o tipo de mudança que transforma a cultura e gera valor. E o impacto vai além do controle térmico. A cadeia do frio bem estruturada reduz custos, melhora a previsibilidade e fortalece a imagem da empresa. No fim, o que a Fassolis entrega é confiança. Confiança de que a operação está segura, rastreável e em conformidade com as exigências do mercado. Porque na cadeia do frio, eficiência não é só entregar no prazo, é entregar no ponto certo, na temperatura certa e com a qualidade que o cliente confia. E quando isso acontece, o resultado é um só: segurança, economia e reputação sólida. 3 pilares que sustentam qualquer negócio de verdade. Esse foi o Logicast de hoje. A gente falou sobre a cadeia do frio, esse universo onde cada grau faz diferença e cada detalhe define o sucesso da operação. Mostramos que manter a temperatura certa não é só uma questão técnica, é uma questão de responsabilidade, qualidade e reputação. Quando o controle falha, o prejuízo é certo, mas quando a gestão é inteligente e a cultura é sólida, o ganho é enorme. E é exatamente aí que a logística mostra seu valor estratégico: proteger o produto, garantir a segurança do consumidor e reforçar a confiança da marca. Se você quer entender como aprimorar a cadeia do frio da sua empresa, fale com a Fassolis. A gente ajuda a construir processos seguros, rastreáveis e sustentáveis. Com método, tecnologia e treinamento, transformamos o que antes era um ponto de risco em diferencial competitivo. E se a sua marca acredita em qualidade e inovação, também pode estar com a gente aqui no podcast. Anuncie no Logincast e mostre que sua empresa aposta na logística do futuro, aquela que entrega com precisão, responsabilidade e inteligência. É simples. Acesse fassolis.com.br e descubra como a gente pode ajudar sua operação a evoluir. E é claro, siga o Logincast no Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Toda semana, um novo episódio com ideias, tendências e soluções práticas para acelerar sua logística. Obrigado por ouvir o Logincast. E até o próximo episódio.